Quero te convidar a abrir a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5. Às vezes sempre é um drama saber o que pregar. A Bíblia são tantos assuntos. Capítulo 5, versículo 13 a 15. Carta de Tiago, capítulo de número 5, versículo 13, 14 e 15. Amém? Todos acharam? Diz assim a santa palavra de Deus: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém, queridos? Amém. Você crê na palavra de Deus? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por mais essa leitura da tua palavra, em que ela será exposta para a tua glória, Pai. Fala com cada um aqui, Senhor. Ministra os nossos corações. Precisamos ouvir a sua santa voz, Pai. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, o Senhor sonda, Pai, as angústias, os dramas, os momentos, Senhor, as variações na nossa vida, Pai. Momentos de aflições, momentos de alegria, momentos de angústias. Fala conosco, Senhor. Carecemos de ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, o texto que nós lemos, nesse texto, nós somos confrontados com três perguntas. O bom é que são 3 perguntas com respostas. Glória a Deus por isso. 3 perguntas com respostas. A primeira pergunta de Tiago foi: está alguém entre vós aflito? Ou, em outras versões, está alguém entre vós sofrendo? Aí no versículo 13. Esse termo sofrendo significa padecendo em circunstâncias difíceis ou dificílimas. Irmão, se eu fizer essa pergunta de maneira individual aqui nessa manhã, muitos me dirão: pastor, eu estou aflito. Pastor, eu estou sofrendo, eu estou com dificuldade, eu estou desesperado, eu estou angustiado, desconsolado. Muitos vão dizer: minha dor, ela é maior do que eu possa suportar. Não estou aguentando mais. Estou no limite. Fui pregar certa feita numa igreja, lá, acho que em Nova Iguaçu, se eu não me engano, e no final a irmã pediu oração, e eu costumo perguntar o motivo da oração para poder direcionar a oração no motivo certo. E a irmã me disse: irmão, é tanto problema, é tanta luta que eu estou passando que eu não tenho nem como enumerar, eu não tenho nem como pontuar uma por uma. É muita luta, muita angústia, é muita situação contrária, muito temporal. Queridos, muitas coisas nos deixam aflitos. Muitas vezes é uma enfermidade, ou muitas enfermidades. Às vezes é uma crise financeira que nos assola e nos deixa muitas vezes sem chão. Às vezes é um pecado que tão de perto nos rodeia e pode ser que constantemente nos derrubem. Isso nos angustia. Pode ser um filho desviado, afundado na droga, na bebida, na prostituição. Muitas vezes é a maldita da depressão que nos leva a perder até o desejo de viver. Pessoas angustiadas que já não têm mais forças para caminhar. Isso nos deixa aflitos. Eu, inclusive, iria pregar sobre, hoje, Noemi, uma mulher restaurada, mas antes de ser restaurada, ela estava totalmente deprimida.
totalmente sem forças para levantar. Pode ser um casamento que está em crise, não é? Enfim, muitas e muitas circunstâncias nos fazem sofrer. Agora, o que fazer na hora da aflição? O que fazer no momento difícil? O que fazer quando não sabemos o que fazer? Será que resolve reclamar? Será que resolve murmurar? Será que resolve blasfemar? Ou desesperar de vez da vida? Alguns, queridos, na hora da crise, surtam, enlouquecem, literalmente. E por que não dizer, muitos na hora da crise, na hora da aflição, atentam contra a própria vida, cometendo suicídios. Quantos? Né? A famosa ponte Rio-Niterói ali é direto. Isso não é noticiado, porque eu acho que é até uma lei, é proibido noticiar. Mas na hora do desespero, a pessoa acha que esse é o melhor caminho, e não é. Então, as reações são as mais variadas quando estamos aflitos, quando estamos sofrendo. Mas o que a Bíblia nos diz para fazermos nessa hora de aflição? Qual é a recomendação bíblica aí no versículo 13? A Bíblia tem uma resposta para você e para mim. Veja de novo. Está alguém entre vós aflito? O que diz? Ore ou faça oração. Tem uma musiquinha infantil que diz o seguinte: leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração para não ser um cabeção. Brincadeira. Se você quiser crescer, né? É o final dessa letrinha infantil. Irmãos, se fosse eu que tivesse dado essa resposta para você que está angustiado, né? Muitos me questionariam dizendo: pastor, o meu problema não é falta de oração, pastor. O meu problema é falta de emprego. O meu problema é falta de paz dentro do lar. O meu problema é falta de saúde. O meu problema é falta de dinheiro que eu não tenho. Não é falta de oração. Você fala isso porque não é com você. É fácil mandar os outros orar, né? Tem gente que tem tantos argumentos. É muito simples a pessoa mandar outro orar quando está em angústia, mas como não foi eu que escrevi essa recomendação aqui para os aflitos, só posso repetir para você o que a palavra de Deus diz inspirada. Está alguém entre vós aflito? Ore. Para muitos, essa resposta é simplista demais. No entanto, queridos, cá para nós, é a melhor resposta. É a melhor, sabe por quê? A oração move a mão de Deus. A oração muda as circunstâncias. A oração transforma o nosso coração. A oração é o elo vital que nos mantém em contato com o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos segura pelas mãos. Na hora da aflição devemos orar e não terceirizar a oração. Muitos na hora da dor correm para os grupos da igreja e botam lá pedidos e mais pedidos de oração. E nada contra isso, queridos. Temos que orar realmente uns pelos outros. Precisamos fazer isso. Mas Tiago aqui foi bem específico em sua resposta. Ele disse: se alguém está aflito, ore. Ore você. Faça oração. Somos nós que devemos abrir a boca e orar. Não podemos terceirizar o que Deus nos ordenou. Não adianta pedir oração e não orar. Não adianta. Agora, quando realmente oramos em meio à aflição, Deus pode fazer duas coisas. Quando oramos em meio às aflições, Deus pode fazer duas coisas conosco. Primeiro, Ele pode remover a aflição e solucionar o problema. Isso Ele pode, Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, diz a palavra. Ele pode restaurar a saúde, Ele pode libertar o filho das drogas, da bebida, da prostituição. Deus pode nos tirar do aperto financeiro, abrindo uma porta. Pode, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele pode restaurar
O casamento, que talvez esteja em frangalhos, esteja horroroso, pode fazer isso. Deus pode transformar a tribulação em vitória. Enfim, Deus é poderoso, queridos, para mudar circunstâncias quando oramos com fé. Isso em primeiro lugar. Ele pode mudar as circunstâncias, mas em segundo lugar, quando oramos em meio à aflição, Deus pode também nos dar forças para passar pelas dificuldades e aflições da vida. Pode nos dar força e não resolver o problema temporariamente. E mais, ele pode usar até essas aflições para a sua própria glória. Lembra de Paulo? O apóstolo Paulo, ele orou pedindo que Deus mudasse as circunstâncias, pois ele estava sendo afligido por um espinho na carne. Só que a Bíblia diz que em vez de Deus mudar as circunstâncias dele, Deus deu ao apóstolo Paulo graça de que ele precisava para transformar sua fraqueza em força. E o que falar do Senhor Jesus? Ele orou 3 vezes lá no Getsemane, pedindo que o cálice fosse removido, e isso não aconteceu. No entanto, o Pai deu a Jesus forças necessárias para ele morrer na cruz em nosso lugar. Glória a Deus. O cálice não foi retirado, mas a força foi dada para ir até o fim. Irmãos, ensinar que Deus sempre nos livra das aflições é um erro e pode levar muitos à frustração e ao desânimo. Eu chegar aqui, meu irmão está aflito, ore que toda aflição vai acabar. Ore que teu casamento vai melhorar. Ore que a prosperidade vai vir. E assim por diante. E aí não acontece, a pessoa fica frustrada. E não é isso que a Bíblia diz. A verdade é que Deus nem sempre nos livra da aflição. Mas quando nós oramos, encontramos forças para passar pelas lutas e provações da vida. Às vezes, a bem da verdade, as circunstâncias, a situação não muda quando oramos. Mas nós somos mudados, somos transformados quando oramos. Muitas vezes, as circunstâncias continuam como estavam antes de orarmos, mas o nosso coração fica em paz com Deus e passamos a enxergar a vida, ou as lutas, ou as tribulações com outros olhos. Então, meu amado, seja qual for a dor que esteja te afligido, e eu não sei, eu sei da minha, não murmure, não se desespere, não se mate, não blasfeme contra Deus, mas clame a Deus com fé, busque ao Senhor com intensidade, e algo vai acontecer em nome de Jesus, ou nas circunstâncias, ou em seu coração, para conseguir superar ou enfrentar as circunstâncias difíceis da vida. Amém, queridos? Salmista, lá no Salmo 18:6, ele disse assim: na angústia invoquei ao Senhor, olha aí, na angústia, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Mas não diz aqui que Deus resolveu o problema dele, não. Ele clamou na angústia. Salmo 50, versículo 15. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aqui já mostra um livramento. Talvez o livramento não seja totalmente literal, pode ser na alma. Que as maiores lutas que passamos, muitas vezes não é no externo, é na alma, no nosso interior. Você pode estar aflito hoje, mas não se desespere. Creia em Deus, e o mais Ele fará. Tinha uma vinheta da rádio Band News que dizia o seguinte: em 20 minutos tudo pode mudar. Eu não sei se existe ainda essa vinheta. E eu digo mesmo em relação ao agir de Deus. Em 20 minutos Deus pode transformar sua aflição em alegria, seu choro em regozijo e a sua dor em alívio para a glória de Deus. Depois de lapidado, o diamante, ele brilha muito e muito mais. Depois de esmagada, a flor, ela exala um perfume mais gostoso. Depois de passar na moenda, a cana dá um bom caldo. E quem não gosta de caldo de cana? Eu amo. Mas primeiro tem que passar na moenda.
Então, a alegria mais plena, queridos, é aquela que muitas vezes vem acompanhada de muitas lágrimas. Muitas e muitas lágrimas. A segunda pergunta do texto que lemos no início foi o seguinte. Olha aí no versículo 13, parte B. Está alguém entre vós contente? Está alguém entre vós alegre? Está alguém entre vós feliz? Está alguém entre vós rejubilante? Mais uma vez, se essa pergunta fosse feita para muitos aqui, muitos iriam dizer que estão felizes, estão no melhor momento da vida. Isso é incrível, queridos. Ao mesmo tempo que muitos estão aflitos e angustiados, outros estão contentes e felizes. As coisas vão bem, o casamento vai bem, a parte financeira vai bem, a saúde vai bem. E às vezes passamos da alegria para o choro num mesmo dia, ou numa mesma hora. Isso acontece, somos seres humanos. Somos seres humanos. Essas são as fases da vida. Se até a lua tem suas fases, o que dirá de nós? Não é isso? Então, o cristão não vive somente no vale do sofrimento. Muitas vezes ele está também no pico da alegria. E Deus é bom, queridos, que mesmo no meio da angústia, Ele também nos proporciona momentos alegres. Deus nos dá equilíbrio e permite que tenhamos momentos de sofrimento, mas momentos também de felicidade. Até porque ninguém aguenta uma vida só de sofrimento. E Deus é tão bom que nos dá, em meio à angústia, momentos alegres. Davi declarou no Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Agora, o que nos leva a momentos de alegria pode ser a cura de uma enfermidade. Quantas pessoas ficam vibrantes, alegres, contentes por ver o agir de Deus na sua vida, na parte física. Me faz lembrar de um pregador, Smith Wigglesworth. Esse homem era um bombeiro hidráulico, simples, analfabeto, não sabia escrever. Ele aprendeu a escrever com a própria esposa, que, aliás, ela morreu. E esse homem ele era tão usado por Deus que pessoas ressuscitavam o seu ministério. 23 pessoas foram ressuscitadas literalmente. E um dia a esposa dele morreu, né? E ele ficou indignado. Ele falou: Senhor, eu não posso ficar sem mulher agora. Eu não posso ficar sem essa mulher, essa bênção na minha vida. E ele orou para que Deus a ressuscitasse. E Deus ressuscitou aquela mulher. Talvez fosse muitos irmãos que tivessem dom de cura. Eu acho que não ia orar, não. Deixa essa praga para lá. Brincadeira, gente. Não vou orar para ela ressuscitar, não, porque ela não tem sido bênção. Deus queira que cada irmã aqui seja uma bênção, e se você falecer, um dia que Deus te guarde, que sejam longos anos de vida, e seu marido tem aí o dom de operação de maravilhas, ele vem orar para que você ressuscite. E falando da alegria, esse pastor ele era um bombeiro hidráulico. Um dia ele foi fazer um serviço na casa, numa mansão de uma mulher muito rica, isso no século XIX, início do século XX agora. E toda hora ele estava lá trabalhando, fazendo o encanamento dele, e a senhora entrava e olhava na porta, ficava olhando para ele, fechava a porta, vinha, olhava, fechava a porta, e ele ficou intrigado, ele não sabia o que estava acontecendo. Em certo momento, um empregado, um ajudante seu ali, foi comprar algumas coisas numa loja, e ela entrou correndo e fechou a porta. E ele levou um susto, meu Deus. E ela perguntou para ele: não, por que você tem esse brilho no seu olhar? Esse teu semblante tão alegre, eu não tenho isso, qual é o segredo? E ele contou para ela: é simples, eu antes de sair de casa, meus 2 filhos estavam enfermos, com muita febre, e passaram mal a noite toda, e ali no momento de angústia eu comecei a clamar a Deus, eu coloquei as mãos sobre os 2, e eles ficaram imediatamente curados em nome de Jesus. Esse é o motivo da minha alegria aqui neste momento. E ela falou: mas eu posso ter essa alegria também? E ele foi, pregou o evangelho para ela, ela aceitou Jesus. E como é que eu faço para manter essa alegria? Convide tuas amigas, fale do amor de Deus, eu vou lá, vamos fazer um culto, vamos pregar o evangelho, e muitas vidas foram convertidas.
O que nos leva a momentos de alegria, amados? A intervenção de Deus. Quando recebemos um toque especial, se você for grato, se você tiver gratidão no coração, você vai ser, Senhor, muito obrigado. E vai ter no seu rosto alegria, contentamento. Quem não se alegra, queridos, em ver alguém que está desenganado ser restaurado por Deus? Quantas pessoas têm sido curadas? Ou alguém que estava preso no vício do álcool ou das bebidas, ser liberto, isso traz alegria. O que mais nos traz alegria? O perdão de um pecado confessado e abandonado, a certeza de uma dívida paga, isso traz uma alegria enorme no coração. O casamento, o nascimento de um filho é motivo de muita alegria. A promoção no emprego, quem não se alegra? O aumento de salário, a presença do Espírito Santo em nossa vida é também motivo de alegria. A alegria da salvação, irmãos, é possível até experimentar tanto a aflição como a alegria ao mesmo tempo. Lembra de Paulo e Silas que estavam na prisão, com os pés e mãos amarrados no tronco, sangrando. Levaram ali 39 chibatadas. Mesmo assim, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Paulo e Silas, na prisão, com as costas sangrando, estavam louvando a Deus. Então, eles estavam alegres. Não com as circunstâncias, mas alegres de sofrer em nome do Senhor, por amor a Cristo. Agora, qual a resposta para quem está alegre? Tiago diz aí, está alguém entre vós alegres? Cante louvores. Tem um ditado que diz que quem canta, seus males espanta. Agora, quem louva, atrai a presença de Deus. Quem adora a Deus, enxerga os problemas da vida, queridos, por outro ângulo. A vida cristã, ela não é só feita de oração, mas também de adoração. Na verdade, existem louvores que são verdadeiras orações cantadas. O cristão maduro, então, ele louva a Deus até em meio aos sofrimentos da vida. Até porque Deus pode nos dar canções nas noites escuras da vida. Paulo e Silas, como já disse, eles oravam e cantavam louvores a Deus na prisão, depois de serem açoitados. Isso não é história da carochinha, aconteceu literalmente. O louvor, então, liberta. No entanto, a bem da verdade, muitos louvores da atualidade, eles não são bíblicos. Não são bíblicos. Alguns são até heréticos. O louvor que não é bíblico também não é aceitável para Deus. Sendo assim, queridos, deixe que a palavra de Deus habite ricamente em você e selecione os melhores louvores com base na palavra de Deus nos momentos de alegria. Cante louvores, bota no som alto, adore a Deus em espírito e em verdade. A terceira pergunta do nosso texto é: está alguém entre vós doente? Mais uma vez, se essa pergunta fosse feita individualmente, muitos diriam: pastor, eu estou doente, eu estou debilitado, eu estou desenganado pela medicina. Alguns talvez não estejam doentes no corpo, mas pastor, eu estou doente na alma. Há uma ferida, pior do que câncer na minha alma. O que fazer? O que fazer? Agora, antes de saber o que fazer, por que as pessoas ficam doentes? Por uma série de fatores. Existem doenças genéticas, existem doenças raras, existem doenças inexplicáveis, doenças mentais, existem doenças que são consequências de traumas na infância, existem doenças chamadas de psicossomáticas, existem doenças que são consequências de uma má alimentação, ou por que não dizer, por excesso de alimentação. Um certo nutricionista, certa feita, declarou que metade daquilo que nós comemos serve para nos manter vivos, e a outra metade serve para nos matar. E é verdade, queridos. Existem até doenças causadas por espíritos malignos. Em Lucas 13, versículo 10 a 13, diz que Jesus ensinava no sábado, numa sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade.
havia 18 anos, espírito de enfermidade, era um demônio que ela tinha no corpo, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Espíritos malignos podem causar doença. Existem também doenças que são decorrentes de pecados específicos. Determinados pecados levam pessoas a adquirir determinadas doenças. Sim, lá em João 5,14, o Senhor Jesus disse assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então esse paralítico do tanque de Betesda, ele estava ali por um problema, um pecado que ele havia cometido, que a Bíblia não diz qual é, que levou ele a uma enfermidade. E Jesus disse: olha, não peque mais. Não é que ele nunca mais ia pecar, mas não peque naquilo que você fez. E, com certeza Jesus foi com o dedo certo, apontou, mostrou, e ele realmente reconheceu qual era o pecado, para que não suceda coisa pior. É claro que nem toda doença é resultado de pecado, mas algumas são. Mas, independente qual for a origem da doença, Jesus é poderoso para curar todas elas. Amém, queridos? Agora, o que o doente deve fazer para ser curado? Já vimos que quem está aflito tem que orar, que quem está alegre tem que louvar, e que quem está enfermo tem que fazer o quê? O texto também diz, Tiago responde, no versículo 14, parte B, chame os presbíteros da igreja. O quadro aqui pintado parece ser de alguém, queridos, impossibilitado de ir à igreja por causa da sua enfermidade. Ele está acamado, não tem forças, está doente. Aí Tiago manda chamar os pastores para orar pelo enfermo. Agora, por que Tiago não respondeu? Está alguém entre vós doente? Chame os médicos. Será que Tiago era como alguns que dizem que a medicina é coisa para quem não tem fé, queridos? Não é isso. Isso é um extremo perigoso. O médico não é do diabo, e nem os remédios, pílulas de Satanás. Nunca entre nesse extremismo doentio, maluco que muitos entram. J.A. Motier, ele faz um brilhante comentário a esse respeito, ele diz assim: diz ele que mesmo quando vamos ao médico, nossos olhos devem continuar firmados no Senhor. Somente Deus tem o poder de curar. Não existe aquilo que se chama de cura não espiritual. Quando o doente toma uma aspirina, é o Senhor que faz a aspirina ser eficaz. Quando um cirurgião opera um paciente, é Deus que realiza a cura. Todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Precisamos ter isso em mente quando examinamos essa convocação dos presbíteros para ungir os enfermos. Não podemos, de modo algum, assumir que Tiago esteja aqui desconsiderando ou desaprovando o trabalho do médico, só pelo fato de não ter mencionado o médico aqui. Na verdade, o que Tiago enfatiza é que há sempre uma dimensão espiritual na cura. Em nenhuma ocasião, é bem da verdade, um cristão deveria procurar um médico, sem antes procurar a ajuda de Deus, visto que toda cura vem de Deus, pois é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Amém, queridos? Então, já vimos o que a pessoa deve fazer quando está enferma. Ela deve chamar os presbíteros da igreja, ou seja, os pastores. Agora, o que os pastores devem fazer em relação ao enfermo? Está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros para quê? Para despachar de vez? Para botar a mão, Senhor? Acabou o tempo dele, manda ele logo para a glória, para o saco. O que é? Qual a recomendação? Versículo B, 14b e o versículo 15. E orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Que palavra, amados! Que palavra! Orar sobre ele é
fazer a oração da fé do versículo 15. Orar sobre ele significa também impor as mãos num gesto de autoridade espiritual. A oração da fé é a oração feita na plena convicção da vontade e na certeza da resposta. A fé está nos presbíteros aqui e não nos doentes. A fé do doente ela já foi exercitada ao chamar os presbíteros. Então, quando há essa união do doente chamar o presbítero orar com fé o pastor, meu irmão, o milagre já está praticamente concluído, segundo a vontade de Deus. Então, os presbíteros precisam orar com fé, crendo que Deus vai agir. Não é a oração da dúvida, não é a oração da incerteza, da incredulidade, mas a oração da fé. Essa oração levanta o enfermo para a glória de Deus. Martinho Lutero, ele, em certo momento do seu ministério, já que mês passado foi o mês da reforma, ele negava o dom da cura para o seu tempo. Ele achava que Deus não usava mais homens para curar, até que ele viu a situação complicada na vida de certo amigo. Ele viveu para ver o seu amigo Micônios ser milagrosamente curado do leito de enfermidade, levantado, através da sua oração da fé, e ele mudou todo o seu conceito. Quando ele ouviu que seu amigo estava morrendo, ele, diz a história, caiu de joelhos e orou: Senhor meu Deus, não tomes agora o nosso irmão Micônios para ti, tua causa ainda precisa dele. E ele intercedeu pelo seu amigo. Então Lutero levantou-se, escreveu uma carta para seu amigo doente que dizia o seguinte: não há razão para temer, meu querido Micônios, o Senhor não permitirá que você morra agora. E ao ler essa carta enviada de Lutero, Micônios foi curado instantaneamente para a glória de Deus. A oração de Lutero foi a oração da fé, a oração que pede sem jamais duvidar. E em 1545, Lutero escreveu instruções sobre a oração por enfermos, mostrando que a sua confiança no poder de Deus para curar. Nós cremos, amados, cremos nos dons espirituais, cremos que Deus capacita homens ainda para impor as mãos sobre os enfermos, em nome de Jesus. O que mais o pastor faz? Segundo Tiago, ungindo com azeite em nome do Senhor. Agora, qual a importância da unção com óleo na cura física? Qual a importância? Eu entendo perfeitamente que o azeite em si mesmo não tem poder algum de cura. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Quem cura o enfermo é o Senhor, mediante a fé de quem ora. O azeite é apenas símbolo da ação de Deus. O poder da cura não está no óleo, mas o óleo simboliza o Espírito Santo em seu ministério de cura. A unção extrema com óleo simboliza a unção interna do Espírito Santo, que traz força, conforto, cura e alegria. No entanto, a bem da verdade, Deus pode curar com ou sem a unção com óleo. De uma ou de outra forma, é Deus quem cura, que opera o milagre. Um conceituado médico evangélico, ele disse certa feita que Deus cura sem os meios, com os meios e apesar dos meios. Sendo assim, as palavras de Tiago aqui não devem ser entendidas como um mandamento apostólico para ungir os enfermos com óleo. A granel, não. Jesus não usou óleo ungido para curar as pessoas, nós não vemos. Só há uma ocasião em que os apóstolos ungiram os enfermos com óleo. Isso não era uma regra e não sabemos se eles fizeram isso por conta própria ou com a aprovação do Senhor. Não sabemos. Lá em Marcos 6,13 diz assim, em relação aos apóstolos, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Simples, a única referência nos evangelhos. No livro de Atos, os apóstolos curaram enfermos em nome de Jesus em muitas ocasiões, mas não usaram óleo ungido. São várias referências. O princípio bíblico, então, é: imporão as mãos sobre os enfermos em meu nome e eles ficarão
curados. Há igrejas que ungem com óleo de forma generalizada, onde todas as pessoas que estão no templo entram numa fila e os pastores, presbíteros ungem as pessoas sem saber quem são, o que têm e por que estão ali. Não vemos essa prática e por isso que não fazemos isso na nossa igreja. Unção com óleo, vem cá que vamos ungir todo mundo aqui para a cura. O texto de Tiago não fala isso. Está alguém entre vós enfermo, está em casa, impossibilitado de negar, chama os presbíteros, ele vai e vai ungir com óleo em casa. O que assistimos hoje, queridos, é uma deturpação do ensino de Tiago 5,14. A ênfase de Tiago está na oração da fé e não na unção com óleo. Até porque cá para nós, o óleo, ou o uso do óleo em nossos dias, é algo escandaloso em muitos segmentos. As pessoas idolatram o óleo. Unge a casa com óleo, unge o carro com óleo, a carteira com óleo, bota óleo no cachorro, no periquito, põe óleo no pão, na comida, na água, tudo com óleo. Os extremos, aberradores. Então é a idolatria do óleo. Esquece que quem levanta, quem cura é o Senhor e não o óleo. Concluindo, podemos dizer que o resultado final da oração da fé é a restauração física e espiritual da pessoa. Essa é a conclusão, esse é o resultado final. Olha aí no versículo 15, parte B. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse versículo aqui, ele é usado pelo catolicismo romano para embasar o sacramento da extrema unção do enfermo. Para eles, seria um preparo espiritual para encaminhar a pessoa para a morte, por assim dizer. Então, quando um católico ele está moribundo, dentro de casa, para morrer, o padre vai lá e aplica óleo sobre ele, chamado extrema unção, preparando a pessoa para a morte. Usando esse versículo aqui. Eles entendem que a unção com óleo é para perdão de pecados e não para a cura do corpo. Mas o que Tiago fala aqui é da cura do corpo e não da alma, queridos. Ele está tratando aqui da restauração para a vida e não da preparação para a morte. Essa unção é para a vida e não para a morte, é para o corpo e não para a alma. Levantar o enfermo aqui é curá-lo para a glória de Deus e não prepará-lo para encontrar-se com o Senhor. Agora, temos que ter em mente que o resultado é com Deus e não com os homens, com os presbíteros. É Deus que faz e não o homem. Quem cura é Deus e não o homem. Ele cura na hora que quer, da maneira que quer e como quer. Mais uma vez, quem levanta o doente é Deus e não o óleo ungido. É a oração da fé feita em nome do Senhor Jesus e não no nome do pastor. E quem perdoa pecados é Deus e não o homem, quando há verdadeiro arrependimento para a glória de Deus. Então vá para casa com essas 3 perguntas. Está alguém entre vós doente? Ou melhor, aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros da igreja. E eles orarão, farão a oração da fé. E se houver cometido pecados, porque o pecado vai ser confessado, a pessoa vai ser levantada para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos estar entrando no momento da ceia. É o momento para estarmos nos arrependendo, confessando a Deus e não ao homem, pedindo ao Senhor perdão. Perdão, dê nome aos bois, meu amado, em nome de Jesus. Fala, Senhor, me perdoa por isso, isso e isso. Tem misericórdia da minha alma, Senhor. Você que está aflito, ore também, ore, clame a Deus. Como eu disse, talvez as circunstâncias não mudem, mas o teu coração será transformado para a glória de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos por mais essa manhã, por mais esse domingo, por mais esse período de ceia, Pai, esse momento tão importante para a tua igreja.